tá? Aqui, proteção contra solvente e fluidos. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma cablagem que está saindo aqui, e aqui pode estar sujeito a passar por uma tubulação onde pode escorrer óleo por aqui, ó. Imagine só que tem uma proteção que está escorrendo óleo por aqui, e aí entrar dentro desse conector e vai enchendo de óleo aqui dentro, enchendo de óleo, ou um fluido, ou qualquer coisa desse tipo, e aí você tem, ele vai subindo, e aí onde vai chegar esse óleo? Então, o que faz? A gente faz um cortezinho aqui embaixo para fazer um dreno. A gente faz um dreno na parte inferior, na parte mais baixa, né? Lógico. Lembra que eu falei que parecia um sifão de pia? É isso aqui, ó, tá vendo? Parece um sifão de pia. Imagina que a pia tá aqui em cima, ó. Se vocês olharem no sifão na casa de vocês, faz um sifão assim, ó. Faz igual um sifão, faz esse movimento aqui, ó. E aí você vai aqui e faz um cortezinho. Isso determinado pelo fabricante, tá? E aí você, tudo que tiver, se caso tiver qualquer problema de óleo ou algum tipo de solvente ou fluido, tá? Ele vai vir aqui, pode até entrar aqui no conector, vir aqui, ele vai encontrar, aqui ele não vai encontrar resistência e o óleo vai começar a cair. E aí, consequentemente, a gente tá diminuindo o risco de um curto-circuito. Imagine só que aqui na parte de cima chega nos conectores, e aí, dependendo do líquido, pode dar continuidade ao curto-circuito pronto. E aí é um fluido, um solvente, alguma coisa química, já vai pegar fogo, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado com isso, tá bom? Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida sobre isso aqui? Ficou claro, professor? Estão vivos, hein? E a sopa, Cristiane, ficou pronta? Ficou, já até comi, ficou boa, hein? Então tá bom, então. Boa. Isso com músculo e mandioca no meio, ficou um reforço. Delícia, hein? Eu tô com fome, hein, professor? Vamos comer na casa da Cris. Pode vir, eu fiz uma panela de pressão cheia, quase. Mas já tá pela metade, vocês têm que correr, que não vai dar tempo, não. Então tá bom, gente. É só para vocês participarem e quebrar um pouco esse clima aí, tá? Outra coisa, o fio, quando vocês forem fazer esse corte aqui, precisa também tomar cuidado de fazer um corte bem pequenininho, tá? De um oitavo, porque ele não pode também ser muito grande, porque senão vai também pode entrar coisas aqui também, tá? E, além disso, você vai estar diminuindo a resistência mecânica nesse ponto aqui. Então, esse furo, tudo isso tem que ser, tudo calculado e tudo feito com teste que já fizeram esse tipo de teste, tá? Então, precisa tomar bastante cuidado, fazer tudo certinho aqui, ó. Entre as umidades é feito um orifício de dreno de 1/8 de polegada. Então, esse orifício deve ser perfurado na tubulação após completar a instalação. É o ponto mais básico, e que é definitivamente estabelecido por nós, não, fabricante, pelo uso de um perfurador para cortar um meio circular. Outra coisa, precisa tomar cuidado na hora que estiver utilizando esse perfurador, tá, de meio circular, para que você não use muito, você não corte muito, porque na hora que você fizer isso, pode danificar os cabos que estão lá dentro, tá? De repente usar força, alguma força excessiva, você vai lá e corta a mais.
mais do que um oitavo. E aí, ele vai danificar toda a parte. Ele vai perder o sistema, ele vai perder a proteção mecânica, pelo que ele também utiliza, você vai deixar mais fraco, e além disso, você deixando um furo maior, pode entrar sujeira, além que você, dependendo da força que você utiliza, você pode estar cortando os fios que estão lá dentro. Então, você pode estar cortando os fios que estão aqui dentro. Então, isso precisa prestar bastante atenção na hora que vocês estiverem executando, tá? Outro lugar que tem que ter uns fios diferenciados são fios com proteção no alojamento na hora. Pensei que fosse alguém mandando mensagem aqui de vocês. Na área do alojamento das rodas, tá? Porque ali nós sabemos que fica muito exposto, né, a parte de fluidos, os apertos, além do que, imagine só, se for um fio rígido. Um fio rígido não é um cabo rígido, não é esse aqui. Esse aqui é um cabo, ó. Imagine você ficar fazendo isso aqui, ó, toda hora. Desce trem de pouso, sobe trem de pouso. Desce trem de pouso, sobe trem de pouso. Desce trem de pouso, sobe trem de pouso. Ficando fazendo isso aqui, ó. Fazendo isso num cabo rígido. O que vai acontecer? Vai partir. Ele não vai ter, não vai, Ronaldo, vai dar ruim, isso mesmo. Ou seja, não vai dar bom, porque vai chegar uma hora que você fica fazendo isso, ele parte. Quem já viu, alguém um dia já viu, você já viu como que pedreiro corta vergalhão? Ele pega a serra, corta. Ele corta inteiro? Não. Ele corta um pouco, até metade, um pouquinho mais. Aí ele pega, ele faz assim, ó, clec, e desce de uma vez. Ou seja, é rígido, é um vergalhão. E aí o que acontece? Ele faz esse movimento. Lógico que nós estamos falando de um vergalhão que ele cerrou. Mas imagine só, uma parte que fica fazendo movimentação, igual eu estou fazendo aqui, ó, do mouse aqui, ó. Fica fazendo esse movimento aqui, ó, a todo momento. O que vai acontecer? Ele vai partir. Então, todos os cabos aonde tem movimentação precisa ter uma flexibilidade maior, tá? Tem que ter essa flexibilidade. Não pode ser cabo rígido e nem semi-rígido ou semi-flexível. Então, precisa tomar bastante... toda vez que forem verificar cabos nessa região, vocês têm que olhar bastante para ver se não está com fissuras na isolação. Porque a própria isolação também ela vai sofrer dano com o tempo. Isso é normal, tá? Isso é normal. Alguém já pegou cabo, algum cabo, já deu um pequeno cortinho assim e dobrou, não fica esbranquiçado? Cabo PP ou cabo, qualquer tipo de cabo, ele fica esbranquiçado. E toda vez que fica esbranquiçado, você está forçando a parte metal, a parte de isolação ali. Você forçou a parte mecânica desse cabo. Então, isso é um grande problema, tá bom? Ficou claro isso? Até aqui vocês entenderam? Beleza, Marcão? Olha essa mira. Ó, Ronaldo, Thales. Ó, o Sérgio tá aí. Ronaldo. Ó, Maria. Maria. As duas Marias estão aí, né? Aqui. Toda a fiação que foi instalada paralelamente às linhas de fluido, combustível, de oxigênio,
em curta distância, a separação fixa deverá ser mantida tanto quanto possível. Onde você tem fluido, tentar evitar fazer essa instalação. Onde tem oxigênio, evitar de colocar o oxigênio, né? Onde tem, deixar o mais distante possível. Os fios devem ser nivelados, tá? Com ou acima das tubulações. Por que em cima de tubulações, qualquer tipo de tubulações, tá? Porque são vários fatores. Primeiro, vamos pensar. Se eu tenho uma tubulação aqui embaixo, a cablagem passando aqui em cima, se essa tubulação, que seja de algum fluido, de gás, qualquer coisa, tá abaixo e ela vier a se romper, você concorda que a cablagem ficou protegida? Agora, e se for o contrário? Eu tenho a tubulação em cima e a cablagem embaixo. Imagine só que o suporte aqui danificou. Aí ele vem aqui e força essa parte da cablagem. Ou seja, aquela frouxidão que nós tínhamos de 1,5 uma meia polegada, já era. E dependendo do que está passando nessa tubulação e pegar essa cablagem, pode romper, ou melhor, pode estourar as extremidades, pode forçar as braçadeiras. Então, precisa sempre ficar bastante esperto com isso e na hora de estar verificando esses componentes, essa cablagem, essas braçadeiras em regiões assim. Lógico que sempre, nunca vai ter nenhuma tubulação? Não, eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar 100% isso, mas deve-se evitar tal operação, tal instalação, tal encaminhamento, tá? Imagina só, vocês estão trabalhando com uma tensão, passando um exemplo, tá, gente? Um caninho de combustível aqui em cima, assim, e aí começa a ficar pingando, ou uma tubulação de gás que serve para eliminar gases da bateria, por exemplo, que existe um duto que entra o ar, passa por cima dos terminais da bateria e sai para tirar, na que estiver voando, tirar essa influência desses gases. Agora, imagine só, se esse gás condensa e fica, está no aeroporto, ele condensa e aí fica pingando assim na cablagem, assim, ó, fica pingando na cablagem. O que vai acontecer no fio? Vai se romper esse fio. E aí, na hora que romper esse fio, curto-circuito. Tudo bem? Ficou claro isso? Entenderam isso? Eu sei que eu fico fazendo muita mímica aqui, mas... Beleza. Aqui, ó. Outra coisa que é bastante... que nós precisamos tomar... É sempre feito dessa forma, tá? Salvo algumas exceções. Vocês estão vendo aqui eu tenho uma cablagem com uma abraçadeira e vocês estão vendo que elas estão interligadas nas abraçadeiras. E aqui vem a outra abraçadeira, outro tipo de abraçadeira, não é a mesma daqui, que é onde está passando uma tubulação. Uma tubulação. E aí o que acontece? Imagine só essa abraçadeira aqui ficar roçando nessa parte aqui, ó. O que vai acontecer? Curto-circuito. Porque é cabo. É cabo, gente. Cabo vai estar levando eletricidade. Ninguém vai colocar cabo para levar água, né? Então, ou seja, é curto-circuito. E aqui, imagine só que está passando alguma coisa inflamável, tá? Alguma coisa aqui. E aí, essa braçadeira aqui fica passando aqui nessa parte que seja uma parte mecânica. Aí, imagine só que aqui, essa braçadeira da cablagem fica tendo uma fricção aqui e a da tubulação fica
fazendo fricção aqui na cablagem. Imagine só se por cargas d'água cai um pingo de um solvente aqui. Ou seja, ou esse cara está com muita pressão, vaza na cablagem, molha, e aí, como essa parte aqui já estava danificada, curto-circuito. Pode acontecer? Ah, pode. Ah, pode. É só colocar que vai dar problema. Vai dar problema. Porque uma coisa é uma aeronave parada. A outra coisa é essa aeronave voando. Quem voou já sabe que toda aeronave, o esforço que a aeronave faz é muito grande. Não é um esforço simples, é um esforço muito grande para tirar toda aquela massa do chão. Então, ou seja, a vibração, tudo ali, na hora que tem a turbulência, e aí vai danificar toda essa parte da instalação. Tudo bem? Aqui, ó. Olha o exemplo aqui de instalação de abraçadeira. Do lado esquerdo, nós temos as braçadeiras. Nós temos as braçadeiras, tá? Que são em ângulos perigosos, tá? E aqui nós temos nos ângulos mais seguros, que tem aqui um ângulo de... Peraí, um ângulo de 45 graus, tudo bem? Aí você vai falar assim, mas aqui, Luciano, na terceira imagem, do lado esquerdo, também está em ângulo. Realmente, você tem toda a razão, também está. Mas olha a posição da abraçadeira. Qual a diferença dessa aqui para essa aqui? Qual a diferença? Ó, vocês estão vendo aqui a posição dessa abraçadeira aqui, ó? O parafuso está aqui, ó. O parafuso está aqui. Tá vendo que a abraçadeira está aqui para cima? Qual a diferença de questão de proteção? Qual é o risco? O risco dessa e dessa se esse parafuso se soltar. Alguém consegue imaginar? Aqui, ó, quando ele solta esse parafuso, vocês concordam que esse cara aqui tem um efeito mola? Consequentemente, esse cara vai abrir? Certo? Conseguiram imaginar? Ou seja, esse parafuso saindo, que está preso aqui, nessas linhas pontilhadas aqui, ó, aqui está o parafuso. Então, na hora que ele se solta, o que acontece? Essa parte de cima da abraçadeira vai abrir. O que acontece com os fios que estão passando aqui? Vão cair, vão se soltar da abraçadeira. Agora, olha a quarta figura, essa aqui. Pode se soltar aqui, realmente. Uma soltou, a outra também soltou. Só que para onde vai abrir? Vocês concordam que vai abrir para esse lado aqui? Ele vai abrir para cá. Se ele abrir para cá, vocês concordam que ainda formou, tá aqui a cablagem, né? Tá aqui a abraçadeira e os cabos. Se você, depender da posição que você colocar, soltou a abraçadeira. O que acontece? Aqui está preso. Você concorda que ainda ficou preso a cablagem? Agora, se for o contrário, abriu aqui a cablagem caindo. Aqui está preso, igual na outra. Só que aqui soltou. A cablagem está presa aqui, ó. Tá? Porque, na verdade, isso aqui não é parafusado, tá? É parafusado só essa outra parte. Essa parte de cima aqui, ela é encaixada. Então, quando você coloca ela, você encaixa ela, e aí, por causa de qualquer problema, ela vibra e ela vai soltar. Abriu. O que vai acontecer?
aqui está preso. Não vai, o fio não vai descer. Porém, se tiver no lado contrário, aqui está preso. E ele tiver aqui, soltou. A cablagem caindo. Então, as braçadeiras, tá? Precisam ser colocadas assim, num ângulo correto, numa posição correta, para que ela não sofra nenhuma fadiga e que ela não se soltem e que ela não soltem a parte da cablagem. Olha aqui na figura 2. A cablagem vai abrir para cá, ó. Não, a braçadeira vai abrir para esse movimento aqui. Os fios estão passando todos aqui. O que vai acontecer? Vai cair. Olha essa daqui agora, essa do meio. Essa, 1, 2, 3, a quinta figura. Vocês estão vendo que aqui está preso e ela vai abrir para cá. Quando ela abre para cá, ela vai fazer o movimento que eu disse para vocês, que é esse movimento aqui. Está aqui a cablagem, abriu. Ou seja, aqui os fios ainda continuam, que é exatamente essa figura 5 que eu tinha feito aqui. Tudo bem? Ficou claro isso? Conseguiram imaginar isso? Obrigado, Marcão. Ó, Samira. Ó, Ronaldão. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Boa. Então vamos. Vamos em frente. Aqui, ó, vários exemplos de instalações aqui, ó. Ó, existe um número de cabos que nós vamos colocar na abraçadeira, que não pode exceder, que é 75 cabos, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que aqui eu tenho um suporte aqui, eu tenho um suporte num ângulo reto, onde eu estou prendendo a abraçadeira, tá? Onde estão passando a cablagem aqui, tá? Então, isso aqui serve como uma mãozinha francesa, só que a mão francesa de peso, ela estaria... Isso aqui é um Lzinho, né? Um Lzinho aqui, a cablagem está presa aqui em cima, ela está presa aqui na lateral, aqui, ó, a abraçadeira, tá? E aí, esse L está preso numa estrutura, tá? Lembra que eu disse para vocês que a abraçadeira, elas ficam sempre próximas uma das outras, sempre alinhadas, essas abraçadeiras? Exatamente para evitar que uma vá fazer fadiga na outra. Uma vai danificar a abraçadeira da cablagem, vai sofrer danos da abraçadeira da tubulação, e a tubulação vai sofrer dano em relação à abraçadeira da cablagem. Então, isso tem que sempre prestar atenção. Se a abraçadeira estava na mesma posição, estava aqui, e por carga d'água precisa colocar outra abraçadeira. Você, na hora que você estiver instalando, mas estava aqui. Você não pode colocar aqui, porque vai atrapalhar. Então, nem aqui. Você tem que colocar as duas alinhadas, porque quando você alinha elas que vão sofrer os danos, a fricção, elas que vão sofrer todos os danos mecânicos. Uma está protegendo a outra, tá? Então, isso tem que prestar. Vocês estão vendo essa abraçadeira aqui? Está vendo que tem um cabo aqui, ó, preso aqui, ó? Ou seja, essa abraçadeira está com um número excessivo de cabo. Não está cabendo mais cabos ali. Então, precisa colocar uma outra abraçadeira, ou colocar uma abraçadeira maior, ou tirar esses cabos dali, né? Ou colocar em outro, fazer um outro chicote. Ah, mas não dá para fazer, não tem como fazer. Então, vamos trocar a abraçadeira. Lógico que isso... Por que eu estou falando isso? Imagine só, você está com uma abraçadeira de 1 polegada e tem uma de
uma meia polegada que é 12 milímetros, aí tem uma polegada de 3/8, que é 9,525. Então, você fala assim, 9, 10, 11, 12, dá, 3 milímetros, dá. Não, não pode. Você tem que colocar a abraçadeira correspondente ao diâmetro correto daqui. Então, quando eu falo para vocês, por que tem que colocar a de meia polegada? Porque a meia polegada vai abraçar todos os fios sem que nenhum fica aqui com o fio, abraçadeira comprimindo esse fio. Então, precisa sempre estar observando e colocando a abraçadeira correta no local. Tá bom? Outra parte que é importante aqui, amarração e enlace dos chicotes. Vocês sabem o que é o que é uma amarração? E o enlace dos chicotes? Eu vou um pouquinho para frente aqui. Quando eu falo em enlaçamento, é prender junto um grupo de fios ou chicotes através de um pedaço individual de cordão, amarrados em volta daqueles intervalos regulares. Amarração é prender junto um grupo de fios ou chicote por um pedaço contínuo de cordão, formando laços em intervalos regulares. Eu estou lendo aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando. Um grupo de fios é constituído de 2 ou mais fios amarrados. Um chicote é constituído de 2 ou mais grupos de fios amarrados. Você fala assim, beleza, Luciano? Então me explica. Olha aqui, olha essa figura aqui, ó. Vocês estão vendo a amarração aqui, ó? Como é feita a amarração com o fio contínuo? Amarração aqui, ó. Você amarra eles e você vem entrelaçando eles numa distância permitida. Aí um aluno perguntou para mim assim, Luciano, mas é usado cordão? É usado cordão? Eu falo, sim, é usado cordão. E igual os alunos, eu falei na aula passada, os alunos da aviônica, um trouxe uma balancinha bem sensível assim, e aí né, na aula próxima nós fizemos, a gente amarrou um cordão e a gente veio assim numa distância, tá? Não me lembro, acho que foi 1 metro, alguma coisa assim desse tipo, e vem amarrando com cordão. Desamarramos, pesamos. Para fazer a mesma coisa, tendo a distância aproximada de 3/8 de polegada, tá? Separadas, esses nó, que dá 9 milímetros, 10 milímetros, quase 1 centímetro, tá? A gente vai colocar isso, vamos colocar a abraçadeira Hellman. Gastamos um monte, eles trouxeram lá, e aí chegaram e vamos cortar. Cortamos o excesso e pesamos. Eu não lembro assim valores, não vou lembrar, mas era assim, não vou lembrar valor, mas se eu não me engano, acho que vale 3 ou 4 vezes o valor na mesma distância de abraçadeira, em questão de peso, tá? Então, ou seja, você tá lá com peso, sei lá, de 10 gramas, a abraçadeira dava 40 gramas. Aí você fala assim, nossa, Luciano, mas 40 gramas, 50 gramas, 100 gramas, é muito. Nós estamos falando, eu falei num trecho de 1 metro. Agora imagine num trecho de 50 metros, dando a volta, além de estar dentro dos próprios equipamentos. Imagine se tivesse, se fosse só abraçadeira e não fosse cordão. E não é um cordão barbantezinho, é um cordão encerado, é um cordão bem trabalhado, não é um cordão que a gente compra na loja de avivamento lá, né, que chama, né? Que vem linha para crochê, não é isso? Eu não lembro o nome da loja,
Mas não é aquele tipo de barbante que as nossas avós faziam tapete de barbante. Não, é um barbante especial, de nylon, encerado, que aí você é encerado com cera de abelha mesmo, tá? Cera de abelha. Essa cera de abelha serve para deixar úmido, tá? Úmido para que não tenha ressecamento normal de calor. Então, é encerado para permanecer sempre úmido, né? Esse barbante, e esse barbante, quando você dá o nó, e aí você faz. Ele é meio marronzinho, tá? Esse barbante, e aí você vem ajustando ele, você vem amarrando ele, você dá um nó de porco aqui, vem, dá a volta e passa, dá a volta e passa, e assim por diante, até fazer toda a separação desses chicotes, desses cordões, para fazer a cablagem ficar bonitinha. É usado até hoje? Sim, é usado até hoje, tá? Tem o relato de funcionários, né, da empresa que vocês trabalham, que até hoje utilizam isso. Lógico mas é sempre, Luciano, dá muito trabalho. Isso não sou eu, é o fabricante. Em alguns casos, pode até colocar a abraçadeira, desde que o fabricante fala que possa e que tem que ter uma distância, porque senão forma peso. E peso nós sabemos que é problemático para a aviação, né? Então, isso é uma das coisas que a gente precisa sempre estar tomando cuidado, tá? A amarração com nó duplo. Olha aqui do lado direito, ó. A gente amarra ele, dá um nó, e aí, vocês estão vendo, ó, eu tenho um nó aqui, ó, e ele está subindo, aí ele passa aqui, dá a volta, aí você pega aqui e passa por dentro dele, e assim por diante. Olha aqui, ó, vem aqui, dá a volta, aí você vem aqui e passa para cá, tá? Então, isso é uma das coisas que existem métodos para fazer, tá? Não dar um nó aqui e vem fazendo igual espiral. Tem uns espiralzinhos que a galera compra para fazer. É um espiralzinho meio chato, assim. Ele não é igual de caderno que é cilíndrico. Ele é chato, mas ele vem formando uma volta e você coloca ali e você vai colocando ele, e ele vai amarrando ele, e aí você consegue ter uma proteção ali segurando a cablagem. Aqui você tem toda essa amarração e você vem amarrando de forma segura. Amarra aqui, dá um nozinho aqui, e vem andando, e vai andando ao longo dessa cablagem. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Entenderam isso? Perfeito. Agora faltam 5 minutinhos. Eu queria que vocês me falassem se ficou alguma dúvida para a gente tentar sanar essas dúvidas. Eu volto lá na matéria, lá atrás, se tiver que voltar os slides, é só me falar. Ficou alguma dúvida? Vocês têm alguma observação? Estou aberto aqui para as dúvidas, para o debate. Sem nenhuma dúvida, professor. Tudo ok. Marcão, eu vou dar uma prova, Marcão. Vamos fazer uma prova agora? Vamos. Eu gosto assim, confiança, confiante. Ó, o Ronaldo. Hein? Falem comigo. Abre o microfone, a câmera. Vamos tirar um print da tela. Professor? Oi, Cristiane. Acho que as dúvidas vão surgir aí ao longo das nossas aulas, mas por hoje a sua explicação foi boa. A gente conseguiu absorver bastante. Tem certeza disso? Sim.
Então, A gente tá tem bom. certeza disso, Samira? Samira está muito quieta hoje. Samira está quieta. Aí é preocupante, hein, Samira? Cadê Samira? Então, tinha que abrir as câmeras para a gente se ver, para a gente. Oh! Tinha que abrir as câmeras para a gente fazer bonitinho, assim, todo mundo, mandar tchauzinho, assim, porque só eu fico mandando tchauzinho para mim mesmo aqui. Que eu fico vendo, eu fico olhando, eu fico me vendo aqui na tela, porque eu não vejo ninguém. Você sabe que eu tô brincando, né, gente? É só pra gente descontrair. Ó, eu abri aí, professor. Ó, Marcão, é isso aí, ó, Marcão, é isso aí, ó. Isso aí. Hein, gente? Tá tudo bem? Estamos conversados por hoje? Não tem dúvidas? Não, professor. Então tá bom. Ô, Ronaldo. Isso aí. Só na palminha. Eu fico perdido aqui, mas enfim. Então tá bom, gente. Então, que vocês tenham uma ótima noite.